episódio 168 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Deu Constantino, comigo tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estás? Estou bem. E o Miguel. Olá, Miguel. Olá, Tiago. Então, Miguel, como estás tu? Vai-se andando. E tu, Tiago? E tu, Diogo? Eu também estou bem. Como veem, o Miguel está de volta. O Miguel vai estar de volta mais vezes. Ele vai e volta. Não fica lá. E por isso vamos saber o que é que o Miguel teve a fazer esta semana. Miguel, o que é que andaste a fazer esta semana? Bom, o que é que eu estive a fazer esta semana, Diogo? É muito simples. Estive a trabalhar e depois de trabalhar ainda trabalhei mais um bocadinho. Foi o que fiz esta semana. Estive a trabalhar e pouco mais. Se me perguntas em relação à evolução, a trabalhar. Não tinha percebido, desculpa. Porque... Ok, podes continuar. Mas trabalhaste? Trabalhei, sim. Mas foi terça-feira ou quarta? Não é? Trabalhaste em que dia da semana? Terça, quarta? Todos os dias da semana e ainda estive a trabalhar no fim de semana, porque eu sou um gajo dedicado. A vida da assalariada é assim. Um dia é de ser patrão, não será agora. Se me perguntas em relação à evolução do meu Pycroft, eu na semana passada estava em 0,1%, nesta semana estou em 0,1%, porque não consegui fazer nada, não tive tempo. Deixa-me, Miguel, vieste cá na semana passada, nós queremos ver-te cá muitas vezes, não podes, e se queres manter-te cá semanas e semanas a fio, há uma regra que tu não podes quebrar nunca, que é uma coisa que, aliás, que nós estimulamos desde, eu diria, os primeiros episódios, que é propormos fazer uma coisa e depois das duas uma, ou asseguramos-nos que não cumprimos, ou habilmente, este é o truque que nós usamos com mais frequência, habilmente nunca mais falamos do assunto. É e verdade. esperamos que as pessoas se esqueçam. Ok? De vez em quando há um desgraçado que nos obriga a voltar a pegar no mesmo assunto. E nós, das duas uma, ou fingimos que nunca falámos disso, porque é esta coisa, sabes, que isto é como não fica nada registado em lado nenhum, é fácil, ninguém se lembra, está tudo bem, e chutas para a frente, empurras com a barriga e está ótimo. Portanto, Mycroft o quê? Não percebi. Eu também não sei do que é que estás a falar e nego com todas as minhas forças. Ok. Estás a aprender já. Está feito, para mim está ótimo. Ficas até ao fim. Ou para responder como fazem os políticos profissionais, ainda bem que me faz essa pergunta. E depois falo de outra coisa qualquer. Era aquilo que o Diogo ia fazer agora. Vá, manda, Diogo. E tu, meu bravo? Olha, eu andei a ver vídeos e também... É verdade. Estava a lembrar da conversa que estava a ter com o Miguel. Entre reboots. Efetivamente. Diz. Vídeos. Estive a ver vídeos, não foi só esta semana, já há algumas semanas a acompanhar. Todos nós, meu caro, todos nós. O One Show do Linux Tech Tips. E porquê? Porque as duas personagens que fazem o The One Show, o Linus e o Luke, que são dois gamers e streamers muito conhecidos do canal Linus Tech Tips, fizeram um desafio que é usar um Linux para jogar nos seus computadores pessoais, e o primeiro a desistir ia ter um castigo. Acho que o castigo que eles acordaram acabou por ser pintarem o cabelo como se o logótipo do Windows e ter deixado-lhe crescer durante algum tempo. Portanto, não podem simplesmente na semana seguinte cortar o cabelo. Como é que se pinta um cabelo com... Não sei. Eu não sei. Seja como for, não sei. Eu não percebo pintar cabelo. Não, mas eu não estou a falar em perceber de pintar de cabelos, mas tentar imaginar, olhando para os vídeos que se vê habitualmente aí pelas internets. Eu estou a tentar imaginar um vídeo em que tu abres o vídeo, não sei o que, e vês alguém a pintar um cabelo de acordo com eles não o disseram logótipo. que iam mostrar, eles não disseram que iam mostrar a pintar o cabelo, eles disseram que iam pintar o cabelo. Sim, mas eu estou a tentar imaginar como é que isso se pode processar, ou seja, imagina o meu cabelo extremamente penteado, como é costume,
a ser pintado com 4 quadrados, e vá lá que agora, se for o da Microsoft, são todos da mesma cor, não é? Mas 4 quadrados, meio em perspectiva, ou lá como é que aquilo está, como é que isso se faz? Eu acho que eles não se iam preocupar assim tanto com isso da perspectiva. Acho que iam dividir a cabeça em quadrantes e cada quadrante era uma cor. Também se pode fazer com stencil. Mas lá está, com stencil tens de ter um cabelo curto, não podes ter um cabelo. Se for um bocadinho mais comprido, Nenhum deles, pendes para um lado, nenhum deles pendes tem um para o outro. cabelo parecido com o teu, não. É um facto. Portanto, Senti um ar de gozo nessa história do parecido com o meu. Não vou ficar aqui sentido um bocadinho. Depois passa, mas vou ficar um bocadinho sentido. Tá bem. Voltando à coisa, eles são ambos utilizadores do Windows, como gamers que são, e o Luke já teve alguma experiência limitada, muito limitada, com Linux anteriormente, e o Linux não teve praticamente nenhuma, mesmo. E o que é que eles estão a fazer? Eles estão instalaram distribuições, estão a tentar jogar jogos. Isto porquê? Porque eventualmente vai sair a Stream Deck, que é uma consola de jogos no Linux. Espera, tu disseste Stream Deck ou Steam Deck? Stream Deck. Stream Deck? Sim, ou Steam Deck? Stream? Ok. Stream? Eu também tinha ideia que não tinha Steam, sim. Não, também é o Stream Deck. Também é o não, Este Steam momento Deck foi patrocinado pelos vinhos Ermelinda Freitas. Pronto, é que também a Elgato tem de facto o Stream Deck e eu agora baralhei o nome. Sim, tens. O que é que tu jantaste, Diogo? Não, o que é que jantaste? É o que é que acompanhou o teu jantar? Acompanhou o jantar. Mas sim. E então eles queriam saber qual é o estado atual do gaming em Linux, para depois compararem com a experiência que vão ter na Steam Deck. E que conclusões é que tu tiras? Muda de assunto agora. Não sei, ainda não tirei conclusão porque eles ainda não apresentaram os vídeos que fizeram, ainda não foram tornados públicos, ok? Eles falaram de algumas experiências que tiveram, umas boas, outras nem tanto, e o que eles estão a fazer é ter uma experiência como um utilizador normal. Houve muitas distribuições e muitos developers no Linux a oferecer-lhes ajuda, então, e eles decidiram não aceitar nenhuma e utilizar como se fosse um Zé Ninguém, basicamente. E pronto, então relataram um bocadinho as experiências deles e que eles têm com as distribuições, com o software, com as interações com a comunidade. Como é que tu começas a dizer que andaste a ver vídeos de gajos que tiveram a experimentar jogar em Linux, mas depois dizes que eles ainda não publicaram os vídeos, portanto não podes falar sobre isso. Então que vídeos é que tu andaste a ver se eles não os publicaram? Eu acho que apanhei-te aqui numa patranha. Não. Tu não viste vídeos nenhuns. Há o The One Show, que é um canal. Não, são vídeos do podcast One Show, e isso é um podcast, ok? Em que eles falam de coisas. E estão a falar das experiências que eles têm tido enquanto fazem esses vídeos. Os vídeos deles a jogar e da instalação e dessas coisas, esses ainda não foram publicados. Eu acho que nos estás a enganar a todos, é o que eu acho. Não estou, é fácil verem no canal de YouTube deles. Vais ver que não estou a enganar. No One Show eles falam da experiência que têm tido, mas ainda muito por cima, sem ir aos detalhes. Houve uma altura em que eles tentaram ocultar que distribuições e que desktops é que estavam a usar, mas depois iam-se caindo de certos detalhes e toda a gente percebeu o que é que eles estavam a usar, e depois eles acabaram por desistir de esconder, e afins. E entretanto, os vídeos devem estar quase a sair. Há uma plataforma em que eles publicam antes e que é uma plataforma privada para quem lhes pagar, e só passado algum tempo é que eles publicam no YouTube. Eu ainda não vi nenhum desses vídeos, porque nenhum deles está no YouTube, acho eu. Acho que eles não fui ver, se estavam, mas não faço ideia se estão. No domingo não estavam, portanto. Os vídeos estás a referir a vídeos pagos, não é? Queres ver vídeos pagos, é isso? Não. Quero ver os vídeos que eles neste momento só publicaram na plataforma paga. E já publicaram? Ao que parece, o primeiro publicaram aqui há dias na plataforma paga, e passado uns dias eles põem no YouTube.
Portanto, um esquema do género. Ou seja, patronos. são como os patronos do podcast Ubuntu Portugal, exceto que eles devem ter centenas, milhares de pessoas. Mais. E o Diogo. Milhares de pessoas e o Diogo. E o Diogo. Sim, só que o Diogo não paga, portanto o Diogo não é patrono deles. O Diogo não paga, mas também não anda. Exatamente. Exatamente. E há umas coisas engraçadas que eles têm mencionadas. Uma delas é que eles, quando vão a fóruns de ajuda e afins, e quando comentam as interações que eles têm nos fóruns de ajuda, coisas como as pessoas esperarem que eles usem a linha de comandos. E eles acham que não devem ter que usar a linha de comandos. Porque não sabem? Porque não querem. É uma experiência. Ok. Mas isso leva-me a outra. Isso, se eu posso fazer um comentário em relação a isso, é uma coisa que sempre me fez muita confusão. São as coisas que se comentam e que se dizem muitas vezes são para a comunidade de software livre ou a comunidade de GNU Linux é pouco amigável, ou não apoia as pessoas, ou tem pessoas muito arrogantes que dizem que tens de usar a linha de comandos, não sei o quê. Eu ouço sempre esse chavão em relação à comunidade. E é verdade. Eu descobri GNU Linux através do Ubuntu em 2009, fim de 2009. Aliás, foi agora há pouco tempo, eu mandei-te uma nota em que eu foi no dia 4 de novembro de 2009 que eu comecei a experimentar Ubuntu e foi aí que eu comecei o meu percurso de utilizador puro e duro. Não sei fazer código, não sei fazer nada disso. Nunca, durante estes anos todos, tive essa percepção, nunca senti esse impacto. Sim, mas eu já a minha vi muito experiência disso. foi completamente ao contrário. Preciso de ajuda, pergunta a alguém. Toda a gente tem qualquer coisa para acrescentar, para ajudar, para colaborar. Por isso eu fico sempre muito impressionado quando ouço esses comentários negativos, que a minha experiência é completamente ao contrário. Talvez, pronto, a nossa experiência pessoal não é exemplificativa de nada, não é uma amostra, enfim, grande o suficiente, mas faz-me confusão porque eu nunca tive essa experiência. E em relação àquilo que as pessoas dizem também, em relação mas GNU Linux ou software livre é mais difícil de usar porque tens que fazer não sei o quê. A minha experiência com software livre é também precisamente o avesso disso. Desde que comecei a usar sistemas operativos livres, que tive muitíssimo menos problemas do que quando usava produtos da Microsoft. Instalar software é infinitamente mais fácil. Da minha experiência pessoal, menos problemas de segurança, menos problemas de vírus, menos problemas de software manhoso que tu descarregas, sabes lá de onde, etc, etc. E portanto eu fico sempre um bocado admirado com essa percepção que se veicula por aí muitas vezes. E eu fico, mas de onde é que isto vem? Porque eu não tenho de facto essa experiência. E eu não estou de facto a inventar, não estou a beneficiar a comunidade ou a tentar puxar o lustre à coisa. É de facto a experiência que eu tenho. Sistema mais fácil de usar, mais prático, mais seguro, que tu vais descobrindo, que podes gozar mais porque podes também personalizar à tua medida. Não percebo de onde é que isso vem. Sim, mas tu, por exemplo, não tens hardware de gaming, para não? Por acaso tenho. Que hardware de gaming é que tens? Tenho. Qual é? Eu lembro-me lá agora, mas ainda recentemente montei. Olha, o outro PC. mentiroso. Isto hoje é o episódio dos gajos que mandam postas e depois. Eu vejo uns vídeos, mas depois não existem. Eu tenho hardware, mas não sei o que é. Falto eu. Eu já falo a seguir, já vou meter uma peta também. Não, mas eu de facto. Eu estou aqui a topar os dois. Eu há relativamente pouco tempo montei um PC com algum equipamento razoável. Não é topo de gama porque eu não gosto de gastar pipas de massa em computadores. Pronto, mas isso faz logo muita diferença. Mas é muito razoável. Mas faz muita diferença. Se tu tiveres a utilizar hardware muito recente e topo de gama, a experiência não é sempre essa. A experiência suave e livre de problemas não existe sempre. Quando claro utilizas. Que sim. Claro, sim. E acontece que... Mas quem é que devemos responsabilizar por isso? Os fabricantes. Sim, mas isto não é uma questão de responsabilidade. Não é uma questão de responsabilidade, é uma questão de. É o que há e o que não há, exatamente. Exatamente. Exato. E estas pessoas, em particular, o Luke e o Linus, eles têm sempre hardware
mais ou menos exótico, topo de gama. Pois. Contra a minha muito vontade, mas tenho recente. que concordar com o Diogo. Mas sou contra. Sou contra ter que Pronto. concordar com o Diogo. Agora, Pronto. faltou, Miguel, e aquilo que é de valorizar é exatamente a tua percepção, que é tão válida como é a minha, ou como é a deles. do Diogo, ou como é dos nossos ouvintes. E como a do Linus e do Luke, atenção, é que Toda há a muitas gente, eles também nos experiências. ouvem, É que há eles muitas são nossos experiências. ouvintes, portanto fazem Claro parte que são, do grupo claro que dos são. nossos ouvintes. Eles escrevem frequentemente. Agora, a questão aqui é fixe ouvir falar de malta que teve boas experiências e que tem boas experiências. Não deixa de não ser a tua, isolada ou não. Eu não vou dizer que há muitas ou que há poucas. Achei só que te esqueceste da última parte, já que estamos aqui na jabardice, é só continuar, que é esqueceste só de anunciar o teu cupão Miguel10, em que na compra de software livre tens uma promoção qualquer. Não, mas de facto é isso. Acho que aquilo que tu descreveste só depende das pessoas que te rodearam na altura e das pessoas e cabe a todos nós tentar, se não concordamos ou se temos a percepção disso, isso de facto não é a atitude mais certa, o impingir certas formas de trabalhar, ou certos conceitos, ou certas imagens pré-concebidas, só nos cabe a nós desconstruí-las. Eu tenho tido uma experiência não tão se calhar tão vincada como a tua, mas tento fazer o outro lado, que é desdramatizar exatamente a utilização de software livre, porque há muita gente que acha e há pessoas que também têm o outro lado, que é que se inibem ou de usar ou de se aproximar de comunidades porque estão habituados ou têm a ideia de que são todos um bando de radicais e de malta de extremistas. E Eu não acho que tem não é que ser tanto assim. isso. Sabes que eu acho que há aí muita projeção, porque eu acho do contacto que tenho com pessoas que usam um sistema ou outro, sinto muito mais preconceito, mentes fechadas, hábitos arraigados na malta que usa software e sistemas proprietários do que nas pessoas que usam software livre. Definitivamente. Só que aí está, é a minha percepção pessoal. Sim, eu não acho que seja mais nem menos, acho que é igual. Mas o que eles estão a falar não é de radicais nem nada dessas coisas. É de ser hostil e ser mal educado e tratar mal as pessoas. Isso vê-se muito em alguns sítios da internet, não em todos. Tu se calhar não usaste, por exemplo, o Reddit, o /r Linux. Se fores aí, e recomendo que não o faças, e recomendo que toda a gente não o faça. Se fores aí, vais ver que a comunidade aí é extremamente hostil. E há outros sítios em que é assim, e claro que há pessoas em que a primeira experiência que vão ter é ali. Sabes, Diogo, o primeiro truque para aumentar as audiências de qualquer média, de qualquer órgão de comunicação social e para favorecer os cliques é criar uma polémica. E parabéns, porque quando isto for para o ar, vamos ter centenas de comentários irados. Estamos acostumados. Não houve uma altura em que nos escreviam a dizer que tínhamos falta de drama. Então bora lá, já arranjámos drama. Ou por outro, o Diogo arranjou o drama, eu não me comprometo. Acabaste de descobrir porque é que eu discordo tantas vezes do Diogo. É contra a minha vontade, mas eu só discordo a bem das audiências. Exatamente. É tudo um ato. Nós temos sempre as mesmas ideias, nós só não falamos em coro porque com a latência que temos nas ligações, pronto, desequilibrava. Porque nós conseguimos fazer um episódio inteiro em uníssono. Exato. Tal é a nossa visão tão gêmea que nós temos sobre todos os assuntos. E quando eu digo todos, é todos os assuntos. Todos. Desde o refogado até à programação em Go, nós temos exatamente a mesma opinião. Pois, mas reparem uma coisa, refogado no norte também costuma dizer estrugido, okay? Mas isso é um estás em galego. comunhão, Miguel, estamos todos exatamente contra o colonialismo de Lisboa, o colonialismo cultural dos meios de comunicação social, nas representações das pessoas, na literatura, na arte, no cinema, na televisão, na rádio, nos podcasts. Estrugido também vale a pena dizer, vale a pena usar a palavra estrugido, vale a pena usar texto para a tampa da panela ou sertã para a frigideira. Exato. Obrigado, malta do norte, eu depois recebo a minha comissão. Agora tranca a tua boquinha com um aluquete e deixa lá o rapaz continuar o seu.
E então, o que eles relataram é que há malta que acha que por eles serem utilizadores um bocadinho mais cultos sobre a informática, têm que ser capazes e ter a vontade de utilizar a linha de comandos. Voltamos aos teus amigos, aqueles que fazem vídeos que depois não fazem e que tu vês mas que não estão. Exatamente, Ok. exatamente. E obviamente eu acho que isso não é verdade. Acho que quem gosta de utilizar a linha de comandos deve utilizar a linha de comandos, e quem não gosta deve poder também não usar. E não há nada de errado nem numa posição. Mas sendo eu os teus amigos, se calhar estás a ser um bocadinho tendencioso, não achas? Se calhar estou. Mas ainda assim é a minha opinião. E é isto. Quando este tipo de atitude, que é um tipo de atitude assim, um bocadinho despropositada e que não se compreende, e que se queremos aceitar novos utilizadores vindos do Windows, temos que aceitar que temos de facilitar-lhes a vida e dar-lhe formas de fazer que eles Porquê esperam e vindos do reconheçam Windows? Porquê não só aceitar novos utilizadores e acabar aí a frase? Essa história de andar sempre à procura e atrás do prejuízo. Porque a maior parte dos utilizadores vem do Windows, não é? Não Não tenho dados para comentar isto, não necessariamente. sei. Eu acho que sim. Mas eu reforço aquilo que disse antes. A experiência que tive até agora foi precisamente o oposto disso tudo. Nunca senti hostilidade bem, nenhuma. Pelo contrário, sempre me senti tão bem acolhido pela comunidade que isso também foi uma das coisas que me motivou a continuar e a querer descobrir e a querer resolver problemas e a querer expandir os conhecimentos que não tinha sobre software livre. E portanto, eu reforço para todos aqueles que estiverem a ouvir, a minha experiência de facto é muito positiva. E talvez seja a experiência também de outras pessoas, espero eu. E sim, e de forma geral, essa é a experiência que temos dentro da comunidade do Ubuntu em Portugal, e não só em Portugal, mas na comunidade do Ubuntu, e na comunidade de software livre em Portugal, ok? De forma geral, é uma experiência bastante agradável, e na qual não posso dizer que não haja nunca conflito nenhum, mas é relativamente raro, e os conflitos normalmente tendem a resolver-se a bem. Mas observando de fora, eu vejo que não é sempre isso que acontece, e infelizmente algumas pessoas têm uma primeira experiência desagradável. E algumas delas persistem de facto, e insistem e seguem a usar software livre, e outras que desistem. Pronto, Não isso... tenho de toda essa experiência. Para mim até é estranho estar a ouvir isso, porque é completamente contra aquilo que vivi até agora. É estranho. Não me revejo de todo nessa experiência. Eu quero acrescentar mais um ponto. Já quero relembrar que estamos quase com meia hora de episódio e ainda vamos na semana do Diogo, sobre as coisas que ele não fez, mas que diz que fez. Exatamente. Mas sobre esta temática, eu queria acrescentar outra coisa, que é também aquela ideia de que quando tu usas software livre as coisas são muito mais feias e muito menos usáveis e também, ou seja, da mesma maneira como tu deves cativar utilizadores, venham eles de onde vierem, pela tua atitude amigável, pela tua forma de simplificar aquilo que é um problema, porque as pessoas quando vêm à procura, ou quando vêm à procura de instalar ou de utilizar um determinado produto, querem que aquilo funcione e que seja fácil e que cumpra o propósito. Essencialmente é isso. O facto de ser bonito é um extra, e o facto de ser bonito, e eu lembro-me que os ambientes de trabalho levezinhos que corriam em Raspberry Pis ou em EPCs, foi efetivamente... Correm em Raspberry Pis. Eu estou a falar isto porque eu estou a remeter a episódios que guardo na memória, e que foi exatamente o Miguel que nos mostrou, que era um tipo que tinha poucos conhecimentos, é verdade, ou pelo menos dizia que tinha poucos conhecimentos e vendia essa ideia, mas os poucos conhecimentos que tinha usava-os para tornar a coisa bem bonita. E eu posso dizer que o bem bonito também é cativante, quer se queira, quer não. Teres um software que é prático e que cumpre o seu propósito é bom, mas se ele puder acumular com ser bonito, isto é um bocado como, eu podia dar outros exemplos, mas depois podiam-me apontar aqui
podiam-me insultar de alguma maneira, portanto não o vou fazer. Mas ser bonito só não chega, mas ajuda. Se puder Os olhos ser também comem. bonito, exatamente. E de facto é uma coisa uma transição que foi feita e que em muito contribuiu a Canonical com o seu Ubuntu, não é? O Ubuntu foi dos primeiros desktops Linux que de facto os meus não eram muito bonitos, mas eles tentavam, pelo menos esforçavam-se para, e tanto se esforçaram que a partir de uma certa altura começaram a ser mesmo muito bonitos. E isso aplica-se não só ao sistema operativo, ao ambiente gráfico, mas aos aplicativos que correm lá dentro. Portanto, o software é cada vez mais bonito. E isso é bom, aliás, da mesma maneira como se começou a investir no hardware bonito, não é? E os pioneiros disso são, sem dúvida alguma, a Apple. Também se começou a trabalhar no software bonito. E no que toca a isso, eu fico confortável. Porque tu, quando abres um computador com o Ubuntu Vanilla, sem mais nem menos nada, ou seja, acabadinho de instalar, aquilo é bastante bonito, caramba. Podem dizer que é diferente, até podem inventar um defeito ou outro só para implicar. Agora, ninguém pode dizer que aquilo não é bonito. A maior parte das distribuições hoje em dia, mesmo não sendo Ubuntu, tem ambientes gráficos já bastante desenvolvidos, são agradáveis aos olhos, são práticas, são ergonómicos também. E a grande vantagem também para mim enquanto utilizador, e isto é uma coisa que eu repito sempre a toda a gente, enquanto que em sistemas operativos proprietários eu estou um bocado fechado ou condenado a ter opções de personalização que são um bocadinho limitadas, eu com um ambiente GNU Linux tenho 6 ou 7 ambientes gráficos diferentes para escolher. E tenho a liberdade de escolher aquilo que eu quero, que eu gosto mais, que me agrada mais visualmente e mesmo do ponto de vista da organização, de aceder às coisas, isso tudo. Tens imensa escolha. E isso é mais uma vantagem. O que não quer dizer que não haja coisas a melhorar nessa área, e há sempre coisas a melhorar. Mas só o facto de ser software livre permite-te personalizar quase tudo o que tu quiseres. Não necessariamente, mas personalizar modificar modificar, personalizar bastante. Tens imensa gente a trabalhar nisso, tens imensa gente que vai fazendo as suas propostas também. Tens muito mais diversidade e oferta do que terias em qualquer outro sistema, e só isso vale ouro. O ser software livre permite modificar para que possas personalizar, mas não quer dizer que não possas necessariamente personalizar mais. Por exemplo, comparares o nível de personalização do GNOME e do KDE não tem nada a ver um com o outro. O KDE claro que sim. É muito mais personalizável do que o GNOME. Okay? Sem dúvida. Isso é um facto. Mas só em poder escolher entre GNOME e KDE, que acho que era aí que o Miguel estava a querer chegar, é logo diferente do que escolheres entre o Windows 10 e o Windows 10. Estava a Microsoft. Exatamente. Exato. E estás a falar com alguém que prefere, desde há vários anos, eu trabalho quase exclusivamente em ambiente LXDE, e tenho o meu computador todos os dias, um Raspberry Pi 4 com um LXDE transformado ao meu gosto. É o caso também da minha torre. E gosto deste sistema, podia usar qualquer outro ambiente gráfico, prefiro este. Outras pessoas preferiram outros. Amigos como sempre, amigo não empata amigo, viva a liberdade. É isto que é preciso. Bem, adiante. Tiago, conta-nos então como é que foi a tua semana. Agora com estes fecheirinhos das notas, eu sei onde é que vocês andam com os cursores. Estão os dois com o cursor na minha cena. Tirem daí os cursores, faz favor, agora sou eu a falar. Vou falar das minhas aquelas cenas que eu não fiz, das cenas que não existem e que eu vou inventar agora de propósito. Só para vos... Não, eu por acaso esqueci-me de uma coisa que eu fiz, mas não referi, mas adiante. Tens tempo, já lá vamos. Ainda agora começámos. Então, olha, o que é que eu andei a fazer? Esta semana foi uma semana caótica para mim. Foi uma semana extremamente trabalhosa, portanto, deu um pouco a margem. Mas ainda assim consegui arranjar tempo para concluir o meu processo do Oktoberfest. Quer dizer,
isto ainda veio do fim de semana anterior, ou seja, tive a encomendar, assim é que é, tive a encomendar a minha t-shirt do Oktoberfest. Tinha, ainda tenho alguns por validar, porque eu fiz uns quantos PRs. E os últimos foram, ou seja, foram considerados válidos antes de ontem, ou o que é que foi, e tive então a fazer a encomenda da minha t-shirt. Eu tive a optar entre plantar uma árvore ou não, mas como já plantei umas quantas, e se eu plantar mais uma, sei e consigo assistir a vê-la crescer. Outra coisa é pôr um clique num site, não é tão divertido, portanto optei por com uma pegada de carbono um bocadinho mais elevada, mas por encomendar a minha t-shirt. Ainda assim, e falando sobre não especificamente esta semana, mas assuntos que ficaram pendentes de episódios anteriores, queria falar também e tive 10 minutos antes, se eu soubesse que íamos começar a gravar isto tão tarde, tinha arriscado, mas 10 minutos antes de me sentar para gravar este episódio, estava a olhar para o ThinkPad, aquele que eu já falei aqui nos últimos 2 episódios ou 3, que finalmente ganhou vida e está perfeitamente funcional, e estava a olhar para ele e dizer assim, é hoje que eu vou gravar o podcast no ThinkPad, mas como faltavam cerca de 10, 15 minutos para a hora da gravação, e como eu não previa que existissem, que tivessem havido tantos percalços, achei que era demasiado arriscado, até porque ainda não fiz qualquer preparação, e como te estou sempre a dar nas orelhas a ti, Diogo, pelas experiências que tu fazes antes e às vezes até durante os episódios, achei que não devia cair na minha própria esparrela, e ainda não foi esta semana, mas provavelmente para a semana o ThinkPad vai entrar ao serviço aqui nas gravações e vamos ter um bocadinho menos de zumbido de Slimbook. E posto isto, quero falar também de um assunto que me tem ocupado tempo nas últimas semanas, já talvez, a brincar, se calhar já 2 meses, mais de um mês de certeza, que é a configuração, a instalação e a configuração, e neste momento a manutenção de um servidor Matrix com várias bridges que eu fiz para WhatsApps e Facebooks, serviços que me irritam de ter que andar a saltar para trás e para a frente, serviços que eu me recuso, alguns deles, a instalar no meu telefone, mas que ainda assim tenho pessoas que teimam em falar comigo por essas vias, e então teres tudo centralizado num servidor Matrix e numa única conta com pontes para esses serviços faz com que a coisa seja porreira. Num registro um bocadinho menos, e aproveitando a mesma embalagem, mas num registro um bocadinho menos integrador, também a Ansol criou a sua instância Matrix, a instância essa que foi utilizada para receber o evento do Oktoberfest da Ansol, e que tem estado a ser usada agora para diversas comunicações, não só para criar salas e bridges com alguns grupos que andavam soltos no Telegram, um bocado em terra de ninguém, e que não nos satisfaziam particularmente em termos de requisitos de liberdade no contexto Ansol. Optámos então por fazer e para postar as nossas fichas numa instância Matrix própria, que vamos usar para tudo aquilo que pudermos e conseguirmos, agregando e começando a arrumar a casa em termos de canais e de vias de comunicação. Portanto, pessoas que andam pelo Matrix, façam sinal, vão procurando, e alguns desses grupos são públicos. A nossa instância é o costume da nossa infraestrutura, é Ansol.org, portanto matrix.ansol.org, e temos algumas salas já criadas e outras vão aparecer entretanto, e basicamente é isto. Portanto, isto foi um resumo das minhas semanas, aquilo que para teres uma noção daquilo que foi o meu nível de ocupação nas últimas 2 semanas, o hub USB que eu comprei e acabarei aqui não sei se foi a semana passada, se foi já há 15 dias, ainda está quietinho no mesmo sítio onde eu o pousei quando o abanei para tu mostrar a ti e aos patronos. Portanto não tive ainda margem para avançar muito mais do que trabalho, e isto a juntar a obras que eu tive cá em casa fantásticas que me ocuparam a semana toda, que envolveram um martelo pneumático na parede aqui atrás onde eu habitualmente trabalho. Portanto, fantástico. Foram-se embora hoje.
Fantástico, portanto hoje vou dormir muito mais descansado. Pontaria. Mas pronto, mas é isto. Mas Tenho uma Miguel, pergunta- conta-nos, tinhas coisas para dizer. Tenho uma Pergunta. pergunta a propósito disso que estavas a dizer. Essas instâncias de Matrix, até que ponto é que são adaptáveis para pessoas como nós que usamos telefones com Ubuntu? Só tens que garantir que tens um cliente Matrix para o teu sistema operativo, seja ele desktop ou móvel. Portanto, desde que tenhas acesso à tua conta Matrix, tens acesso às salas, porque na prática aquilo que acontece é associado à tua conta, são criadas salas e utilizadores na tua instância, no teu servidor Matrix, que depois permitem que, através do teu utilizador Matrix, tu consigas, por exemplo, enviar uma mensagem de voz ou uma mensagem normal, ou fazer uma videochamada com um utilizador do WhatsApp, por exemplo. Única instância, ligações com vários serviços de mensagens e redes sociais, isso tudo. Exatamente, É isso que ou estás a seja, dizer? Ok. isso. Essa instância foi criada porque havia, e agora voltei a falar daquela que eu acho que já tinha falado aqui uma ou duas vezes sobre isso. Havia uma oferta de um serviço semelhante, um serviço comercial, que era o Beeper, se não estou em erro, acho que não estou a trocar o nome, que permitia tu fazeres isso, ou seja, pagavas uma mensalidade e tens essa conta com essas bridges todas já pré-configuradas, não te chateias com nada e usas. E eu não me importava, estava confortável para pagar à Beeper para ter esse conforto, mas como aquilo é só por convite e neste momento acho que nem sequer estão a emitir convites, eu optei por arregaçar as mangas e por instalar um servidor e por juntar meia dúzia de pessoas que vamos à partida dividir custos do servidor. Portanto, os primeiros 2 meses são oferecidos pela Linode, naqueles cupons de podcast, que não o nosso, porque nós somos demasiado caros para eles, portanto eles não têm dinheiro para patrocinar o nosso podcast, mas ainda assim os primeiros 2 meses foram à borda, que eles estão quase a acabar, mas daqui para a frente a ideia é dividirmos os custos entre os vários utilizadores da instância para podermos tornar a coisa confortável, tranquila e sentirmos livres a chatear, e aqui o termo chatear foi usado propositadamente, outros utilizadores. Ou seja, é um modelo em cooperativa, no fundo. Uhum. Exatamente. Ou seja, o nosso servidor tem até uma sala que se chama exatamente Cooperativa Matrix. Uhum. Eu também acho que é o caminho a seguir. Quanto mais cooperativas, mais repartição de recursos e mais, no fundo, é partilhar a prosperidade para que todos possam prosperar em conjunto, não é? Em vez de concentrar os recursos nas mãos de uma única pessoa, uma única entidade. Acho bem. Faz sentido. Gosto desse modelo. Faz sentido, é divertido, e posso dizer outra coisa, que é, há muito menos hostilidade. No momento em que tu pagas um serviço a alguém que tu oferece e alguma coisa não corre como tu esperavas, não corre bem, é 1000 vezes mais fácil nessas condições de tu tornares uma pessoa mais hostil e de tu exigires e de teres uma posição de alguma superior. Exatamente, de criar desconforto. Uma vez que estamos todos, e a condição foi exatamente essa, que é quando nós dividimos, e o que fazemos é exatamente isso, quando nós dividimos custos de um servidor, nós não estamos a pagar um serviço de A ou de B, estamos a rachar, ou seja, aquilo é uma experiência para todos nós e está-se a rachar uma despesa de uma experiência para todos nós. Portanto, quando as coisas não correm tão bem, em vez de haver hostilidade, é o contrário. Ei, ouve lá, descobri isto, dá para resolver. Ei, ouve lá, vamos fazer antes assim. Sim. Ei, ouve lá. É muito mais divertido. Há uma partilha de recursos, de conhecimento, e também há um movimento de co-responsabilização. Porque no fundo não há ali pessoas a servir outras, somos todos co-responsáveis, o que também é uma forma de cultivar o sentido de responsabilidade individual, que passa sempre por assumir e estar consciente das nossas obrigações com os outros e com os nossos deveres com o resto da comunidade e os direitos, obviamente. Faz parte do pacote. Uhum. Este tipo fala muito melhor do que nós, Diogo.
Eu acho que ele não pode vir mais. Eu acho que está a fazer-nos passar aqui uma vergonha. Mas pronto. Eu posso dizer palavrões, vocês é que não me deixam. Não, isso não podes. Não, mas podes falar. Pá, eu estou aqui a olhar para as notas. Eu não disse que não deixes. Estás aqui batatas fritas. Pá. Sim. O que é isto, pá? Eu hoje queria falar de batata frita. Pausa. Batata doce ou batata? Por acaso agora também há a batata doce frita, que já vi isso aí Exatamente. alguns. Tenho 2 pacotes no congelador, portanto, se quiseres, vens aí a casa. Neste momento os ouvintes estão a pensar: o que é que diabos está a passar hoje? Então, porquê é que eu quero falar de batata frita? Porque é o termo português para o anglicismo chips. Ok? Chips. Quer falar de chips. E a propósito de chips, de que diabo é um chip? Opa, é um microprocessador pera. numa... Tens que ir mais atrás. O que é um anglicismo? É uma palavra em inglês que penetrou na língua portuguesa com força e de forma veemente. Que é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em aceitar. É que a língua portuguesa seja penetrada desta maneira. Ok, então... ainda assim alimenta dessas penetrações. É verdade. A propósito dos vídeos que o Diogo estava a ver. Chips. Batata frita, chips. Chips, microprocessadores numa laminazinha de silício, não é? Yeah. Há pouco tempo, eu tinha perguntado isto na semana passada, há pouco tempo saiu a nova versão do Raspberry Pi Zero 2W, que é uma evolução do Raspberry Pi Zero, que algumas pessoas já conhecerão porque é um mecanismo, é uma... Mas é uma nova versão do Raspberry Pi Zero ou é uma nova versão do Raspberry Pi 2W? Ou o 2W é que é a nova versão? O 2W é a nova versão. Não é? Era a ideia que eu tinha também. Vamos ter aqui algum rigor. Okay. Raspberry Pi Zero 2, porque havia o Raspberry Pi Zero 1. Vamos recuperar isto, a nossa vergonha já está aqui a recuperar um bocadinho agora. Raspberry Pi Zero 2W, o que é que quer dizer o W? W em português é sem fio, ok? E então? Muito bem. E então, mas há pouco Doutor, tempo saiu. Mas o Zero não tinha Wi-Fi? Por acaso não estou recordado. Tinha, Diogo? Acho que tinha. Acho que houve uma versão com Wi-Fi. Com outra senha. A versão inicial. Exato. A versão inicial acho que não tinha, mas depois fizeram com. Exato. A versão inicial não tinha, depois a versão seguinte já tinha. Esta aqui é uma evolução dessa. No fundo é uma terceira versão já do Raspberry Pi Zero. Porquê é que o Raspberry Pi Zero é tão popular? Duas razões. É uma placazinha, não é um circuito, enfim, é um computador, na prática é o que é um computador muito pequenino e muito barato para aquilo que é, são $15, acho eu, que é o preço desta versão. Esta versão anda pelos 15. De qualquer maneira, eu acho que é 15. Era 10? O outro era 10, era isso? Acho que sim, era mais barato ainda, até se não estou enganado. De qualquer maneira, é um aparelho que é muito usado por todas aquelas pessoas que querem fazer desenvolvimento da internet das coisas, IoT, e que serve de plataforma para muitos projetos de robótica, domótica, toda a espécie de projetos que requeiram uma computação pequenina, portátil. Inclusive há quem use isto para construir câmaras de vigilância, câmaras de observação de vida selvagem, projetos de robótica com Lego, enfim, uma loucura. Eu tenho um Pi Zero que se liga, que tem um hat, um chapéu para vídeo, e o que ele faz é receber pela antena que eu tenho instalada pela casa o sinal de vídeo e descodifica o vídeo para mostrar num ecrã. Yeah. Exato, e estas novidades todas apareceram aqui no blog do Ubuntu, numa publicação do Oliver Smith de 28 de outubro, em que estão aqui algumas das novidades. Uma delas é que este Raspberry Pi Zero é para aí 5 vezes mais poderoso do que a versão anterior, o que vai permitir a muita gente fazer projetos que antes não eram possíveis com o Raspberry Pi Zero. Tem muito mais possibilidades mesmo em termos de processamento de vídeo, captação de imagem, etc. E depois, obviamente, se antigamente as pessoas já faziam imensos projetos de robótica, domótica, etc. com o Raspberry Pi Zero,
Com o Raspberry Pi 02W a coisa explode em termos de possibilidades, não é? Acho que também tem mais RAM, não é? Acho também, que tem o dobro da RAM, não é? Pelo menos. Este tem um processador de 64-bit com 4 núcleos de 1 GHz, ARM Cortex A53. Tem 512... O 64 bits é também novidade, com o anterior só tinha 32. Exatamente. Este tem 512 megabytes de RAM. Pronto, não é um computador para vocês usarem como desktop, obviamente, para estarem ali a usar como um computador normal, mas para as aplicações para as quais está desenhado é bastante bom. E depois, obviamente, houve aqui algumas evoluções nas capacidades do chip do Wi-Fi. Tem Bluetooth 4.2, inclusive a versão com baixo consumo de energia. E depois tem as outras coisas que já tinha anteriormente, que é o slot para o cartão microSD. Tem uma ligação para câmara, que já vem de série. E que mais? Uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em perceber, mas tem uma saída micro HDMI, portanto, obviamente, podes ligar aquilo a uma série de periféricos, e a micro USB para a alimentação. E as dimensões são as mesmas que o Pi Zero anterior, portanto, uma plaquinha assim muito pequenina, que serve precisamente para fazer estes projetos portáteis. Eu estava aqui a tentar encontrar informação. E aquilo que eu encontro é um Raspberry Pi Pico. Esse ainda é mais pequenito. Exatamente, mais limitado. Custa. Eu estou aqui a ver uma loja que não nos paga para fazer publicidade, portanto não vou falar da Mauser. Temos pena. Mas custa 5 euros, 4,59€ o Pico. Sim. Depois tens o Pi Zero, que custa curiosamente 18,70€. Certo. E tens o Pi 2W, que é uma evolução do Pi Zero, provavelmente, não é? Portanto, a menos que me esteja aqui a escapar alguma coisa, e que custa menos, quase 2€, portanto custa 16,99€. Portanto é ainda mais barato, que é uma coisa que a Raspberry Pi faz muito bem, que é lança versões, o Raspberry Pi 2, depois quando sai o 3, depois quando sai o 4, e eles têm, ou mantêm o preço, ou são até muitas vezes ligeiramente mais baratos do que o seu antecessor. E é uma dinâmica que eu não consigo perceber porque é que não é seguida por todos os outros fabricantes, não é? Normalmente quando sai um novo modelo é sempre estupidamente mais caro, ou pelo menos significativamente mais caro do que o anterior, o que leva também à desvalorização dos modelos anteriores, não é? Portanto, falar dos outros fabricantes. No caso do Raspberry Pi, tu hoje compras um Raspberry Pi 2 ou 3 ou 1 provavelmente ao mesmo preço do original, porque ainda há provavelmente muita procura, e porque os preços estão sempre naquela faixa, variam ligeiramente. O Raspberry Pi 4, como teve aqueles upgrades muito grandes em termos de RAM, de 4 GB e de 8 GB, nota-se a diferença de preço, mas daí para baixo os preços ficaram sempre muito naqueles 35€ que ninguém desconfia, não é? 35, 37, 38, 40, vá. E é um fenómeno que lá está, que é interessante e que devia ser seguido por outros fabricantes, pelo menos essa. Há de haver uma lógica por trás disso que eu não sei qual é. Eu tenho duas explicações para isso. Uma é que Raspberry Pi Foundation utiliza hardware já bastante comodizado no mercado para criar os Raspberry Pis, ok? Não utiliza coisas muito recentes. Ou seja, são são os chips que estão disponíveis fora da prateleira, como se costuma dizer, não é? É pegar naquilo e montar. E já há algum tempo. E há outra questão, é a questão do volume. A Raspberry Pi Foundation vende muitos milhões destes dispositivos. Certo. E isso faz com que os fornecedores façam preços diferentes para eles do que fazem para quem, por exemplo, como a Pi 64 faz alguns milhares. Exato. E estas são duas explicações. Não sei qual é a explicação que o Tiago tem, mas estou curioso de ouvir. Sim. Claro que é diferente da tua, porque aquilo que tu estás a dizer não explica a natural desvalorização de quando sai um modelo mais recente, os anteriores desvalorizarem, porque tu tens uma necessidade de escoar stock, porque mesmo que faças muitas unidades, no momento em que tu tens
uma prateleira ou um armazém com 1000 unidades de um Raspberry Pi 3 e de repente sai o Raspberry Pi 4, que é o que toda a gente vai querer comprar, tu vais ter que fazer alguma coisa às 1000 unidades do teu Raspberry Pi 3 e às 500 do 2 e às 150 do 1. Sabes, não me estragas, agora sou eu. Falas a seguir, se eu não acertar naquilo que vais dizer a seguir, falas tu. Portanto, a minha convicção para o facto dos preços se manterem e para o facto de não haver necessidade de mexer é porque, primeiro, como o preço é muito baixo, a flutuação de preço também é menor. Tu consegues, uma coisa que custa 1000 euros pode custar 950, depois 900, depois 850, depois 500. Portanto, há uma flutuação bastante maior do que uma coisa que começa logo a custar 35 euros, pode reduzir de preço muito menos. Agora, existe o outro lado, que existem projetos que são desenvolvidos a pensar naquele modelo específico de Raspberry Pi, por muito que eles sejam muito compatíveis, quando tu tens, seja um chassi de um qualquer robô, seja programação específica para o Raspberry Pi X, quando o teu Raspberry Pi varia ou quando tu tens a necessidade de fazer mais 7 ou 8 iguais àquele protótipo que já fizeste, tu vais querer comprar exatamente o Raspberry Pi da versão que sabes que funciona e que está testadíssimo. Portanto, para mim, essa será uma das duas ou as duas em conjunto a explicação para o facto dos valores serem os mesmos. Portanto, eu quando quero montar uma nova Nextcloud apoiada num Raspberry Pi, eu vou querer um modelo mais recente e se tiver 8 GB de RAM eu vou preferi-lo em relação ao que tem 4. Agora, se eu tiver 54 robôs e se eu quiser fazer outros 20, eu se calhar vou comprar 20 Raspberry Pis que já conheço bem. Lá está, da maneira como a Fundação usa componentes que é só tirar da prateleira, da mesma maneira, se eu tiver um projeto a correr naquele hardware, eu vou querer usá-lo com hardware que está já testadíssimo pelos meus métodos. Portanto, essa para mim é a explicação para o facto de desvalorizar pouco, mas se tiveres alguma coisa a acrescentar, Diogo, é agora. Não, eu vou concordar com isso. Acrescento só que por esse motivo que tu apresentaste, a Fundação nunca teve dificuldade em escoar os modelos anteriores. Retrocompatibilidade. Não é só a retrocompatibilidade, é que o facto de haver muita gente a utilizar e a persistir numa versão especial do Raspberry Pi para os seus projetos fez com que a Fundação nunca tivesse aquela dificuldade de escoar os produtos e de facto já não há ali uma margem para baixar muito o preço, não é? Porque eles já são muito baratos e então não, mantendo aquele preço que é o preço possível, eles e vendendo o outro mais ou menos ao mesmo preço ou ligeiramente mais caro, as coisas, os valores vão compensando uns aos outros e de facto, como o Tiago diz, a persistência num determinado modelo faz com que ele escoe. E é esse o motivo. Eles não se preocupam muito com isso. Nós estamos a especular, mas alguma coisa terá a ver com o facto de Raspberry Pi Foundation ser uma fundação e, portanto, a lógica de lucro ou da busca do lucro que teria uma empresa talvez não se aplique tanto às operações da fundação. E depois o Raspberry Pi, desde o início, que é um projeto com finalidades educativas e de desenvolvimento de educação para a tecnologia, formação em computação, etc. E, portanto, os objetivos são diferentes, as consequências também na distribuição desse produto no mercado também serão diferentes. Mas eu só estou a especular. Se calhar devíamos convidar alguém da Fundação Raspberry Pi para nos explicar o que é que se está aqui a passar. Fica para um próximo episódio. Ou alguém que trabalha nesta área de criar produtos e eletrónicos e vendê-los, que consiga ajudar a explicar. Alguém português, se calhar, que fale em português para ajudar os nossos ouvintes. Sim, certeza que há vários portugueses a trabalhar, porque há português em todo lado. Portanto, se é só uma questão de nós tropeçarmos nessa pessoa
ou dela tropeçar em nós, Exatamente. caso haja ouvintes que trabalhem ou que tenham mais conhecimento do que nós, acusem-se, cheguem até nós que a gente recebe-os aqui num cantinho. Exatamente. São chamados encontrões felizes. Exatamente. Olha, e entretanto, estamos a chegar ao fim do tempo. Isto hoje foi sempre a voar. Isto hoje foi sempre a voar. Não sei se viram se há bundles do Humble Bundle. Eu não vi, francamente. E vão ser incluídos nas notas do episódio. Avança, Diogo. Pronto. Não avance não, porque quero falar deles, porque ainda temos 1 minuto ou 2 para falar deles. Mas eu não tenho links nenhum, não percebeste a dica. Mas está bem, mas não é preciso ter links, mas abre-se o site e vê-se, que é o que estou a fazer agora. Pega no multímetro, os Miguel. links depois. Olha, está cá um bundle sobre Raspberry Pi ainda, o Raspberry Pi Uncut, e parece-me que será bastante relevante, e será esse bundle que vamos incluir. Lembro que ao usarem os nossos links de afiliados, podem escolher dar-nos parte do valor pago. É uma forma de nos ajudarem a produzir este show. Vamos ligar outra o Diogo à forma máquina. é tornarem-se patronos e assistirem direto à gravação em vídeo do podcast. E outra forma ainda mais simples e sem custos até é simplesmente partilharem os links de cada episódio do podcast nas redes sociais e de falarem do podcast aos vossos amigos. Dito isto, estamos a chegar aos 57 minutos. Dá no momento de nos despedirmos. Obrigado, Miguel, por voltares. Espero que voltes mais vezes. Ora, essa. E resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, também pelo Miguel, e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima. Até à vista, pessoal.